No programa, a gente falou sobre alimentos ultraprocessados, trouxemos aqui aquela informação do pesquisador brasileiro que foi escolhido como as 50 pessoas mais influentes, e aí a gente explicitou aqui que o trabalho dele era nessa área, ele conceituou o ultraprocessado. E aí colocamos um trechinho também aqui de uma palestra dele, onde ele explicava o que era esse tipo de alimento. E aí a gente acabou falando de outros alimentos também e chegamos a falar sobre aqueles subprodutos que ficaram populares há 3 anos atrás, quando no auge da inflação, a indústria brasileira decidiu apostar muito nesse tipo de alimento, que é um alimento que finge que é, mas que não é. E aí hoje a gente conversa sobre esse assunto com a Ivânia Tauani, que é nutricionista. Oi, Ivânia, bom dia para você. Bom dia, Cíntia, é um grande prazer estar aqui falando sobre esses alimentos que são análogos a alimentos que a gente considera originais, né? Você também é pesquisadora, né? Isso, eu sou especialista em nutrição oncológica pela Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica e atualmente trabalho como preceptora de estágios lá na Uninasal. Bom, vamos falar então, Ivânia, sobre esses alimentos, né? Porque a primeira coisa que eu acho complicado é que as pessoas não têm muito conhecimento sobre isso, né? É isso mesmo. O marketing apelativo leva muitas vezes o consumidor a confundir aquele alimento que é análogo com o alimento original. A própria organização, layout dos supermercados dispõe esses alimentos que são similares aos originais ao lado daqueles produtos que são originais. E como você falou, realmente o aumento de preço dos produtos alimentícios faz com que a indústria lance mão desse tipo de produto para que o consumidor não veja muito impacto desse aumento de preço. Tem ali a opção mais cara, que é o alimento original, e com certeza com mais nutrientes, com mais benefícios nutricionais e às vezes também com um tempo de prateleira mais curto e ali ao lado tem aquela opção que cabe dentro do bolso, né? Tá, então vamos falar especificamente como fazer para diferenciar esses produtos, né? Você tem, eu acho que talvez as dúvidas maiores sejam em relação a manteiga, iogurte, bebida láctea. Eu até citei aqui ontem um exemplo de um consumidor que disse para mim, olha, eu costumava abrir e comprava aquela que estava mais barata, ou comprava uma determinada marca, sem nunca ter lido o rótulo. No dia que eu li, eu percebi que nem todas são manteiga. Se não é manteiga, é o quê? Geralmente esses produtos eles são substituídos as partes de leite por óleos vegetais, né? No caso da manteiga, isso iniciou, não agora, mas lá na década de 60 e 70, já foi adicionado óleos vegetais dentro da manteiga, surgindo assim a margarina, justamente por conta do encarecimento do leite condensado e de outros subprodutos, né, lácteos. E por isso que se popularizou, se iniciou esses produtos que são similares. Né? E o que tem no rótulo, por exemplo, de uma manteiga que não é manteiga? Geralmente você não vai na primeira manteiga. Na verdade, essa aí, ela tá correta. Porque isso. Ela diz, margarina, isso aí não tem nenhum problema com essa aí. Essa aí tá super ok. Né? Margarina com sabor manteiga. A gente está falando quando o produto engana, a princípio, né? Enganar talvez seja até uma palavra inapropriada para a situação. Mas você olha lá, tem manteiga. E só lá no rótulo, lá atrás, escondidinho, tem dizendo que é outra coisa, exato, né? Então essa aí tá super ok, pode até tirar. Na verdade, eu não diria super ok, porque pode ser que haja uma similaridade da embalagem de maneira geral com a embalagem daquela que é a manteiga 100%. E aí, às vezes, o consumidor não repara nesses detalhes que mesmo mas estão na frente. A letra tá bem grande, então sim, aí, né? Sim. Eu achei até que essa aí tudo bem. Tá ok. Mas, de maneira geral, seria legal comparar, né, o produto, sim. Esse produto com o produto 100% de manteiga. Na manteiga em si, você vai encontrar leite e
apenas o leite, né? Traços de leite como produto principal. Já na margarina ou um produto que tende a ser mais barato, você vai encontrar a presença de óleos vegetais, óleo de soja, entre outros, para mascarar, porque o óleo vegetal ele tem um valor mais em conta para a indústria do que o leite em si. Bem como o tempo de prateleira que eu falei. Quando há substituição do produto, do insumo do produto original por outro mais em conta como esse, há também um aumento do prazo de validade do produto. Eles substituem também alguns ingredientes por outros, né? Sim, sim. Principalmente por produtos químicos. Às vezes a gente encontra emulsificantes, edulcorantes, que vão consistir em atrelar sabor, né? Vão atrelar também cor e consistência àquele produto que naturalmente não tem. Então, você vai geralmente encontrar esses produtos também lá na composição do rótulo. Existem outros produtos também. Na década de 80 surgiu, por exemplo, o leite de soja, né? Junto ali ao leite tradicional. Justamente também por conta desse aumento no valor do produto. E aí, a partir dos anos 2000, foi que a gente começou a ver mais produtos relacionados a essa analogia, né? Hoje a gente tem a popularização também do café com cereais, né? Que vai ter ali o sabor café, que também apareceu muito nas redes sociais ultimamente, né, por conta do próprio valor aumentado do café. Temos também as bebidas lácteas, um exemplo muito comum que eu gosto de citar e que já está aí no mercado há muito tempo, é a questão do McDonald's, aquela casquinha que a gente compra de R$3,50. Claro que não é um sorvete fidedigno, é uma bebida láctea sabor baunilha, uma bebida láctea sabor chocolate. Essa do sorvete, inclusive, ficou muito popular em um determinado momento. E havia muita... até porque sorvete, a própria palavra sorvete, ela tem uma... para ser sorvete precisa de uma série de etapas. Exato. E que o do McDonald's e de outros lugares, né, não é só de lá, não se encaixariam, né? Eu lembro dessa discussão ter ficado durante algum tempo. De fato. E o interessante dessa substituição para a indústria é justamente conseguir manter o valor de um produto similar. Se fosse, no caso, um sorvete, seguindo toda a legislação, todo o passo a passo de todas as etapas para ser um sorvete, com certeza a casquinha não sairia no valor de R$3,50. Sairia um valor muito mais caro, tanto para o processo produtivo quanto para o consumidor final. Entendi. Né? Aí tem também o azeite de oliva. Eu acho que esse aí também é muito fácil de cair e é preciso ter muito cuidado. E eu percebo que a Anvisa foca muito em azeite de oliva, porque exatamente é um dos produtos onde mais o consumidor é enganado, porque você tem o azeite que não é puro, você tem o óleo no nome no lugar de azeite, você coloca óleo, tem uma série de coisas, né? Exatamente. E esse produto em específico, ele teve um grande aumento, você pode perceber aí. Sim. Na hora de fazer as suas compras no supermercado, ele tem um valor muito mais significativo do que tinha antes. E isso faz com que esses produtos similares ou que tenham um incremento aí de outro ingrediente que não seja aquele específico do azeite de oliva entre no mercado por conta mesmo do custo, né? E além disso, a gente tem outros produtos também. Agora também popularizou-se o queijo, né, o sabor queijo, mas que na verdade é um produto à base de amido, né, no mesmo formato, com as mesmas características de uma barra de queijo mussarela, por exemplo. E depois que o consumidor compra, que ele chega em casa, às vezes faz aquela compra do mês ali na correria, que ele vai perceber que comprou um produto, ou pior ainda, quando vai fazer uma preparação em casa que vai precisar da gordura daquele alimento em específico, ou que vai precisar daquela quantidade de proteína para poder criar a consistência da receita, é que ele percebe que a receita não dá certo, desanda, e aí é que ele vai constatar através do rótulo que não é o produto que ele gostaria de ter comprado no início. Uhum. E o consumidor, ele precisa perder tempo, porque assim, é até uma expressão que não é legal também de usar, mas ele precisa ter tempo para ir ao supermercado
e fazer disso um hábito de vida. Sim, Ou sim. seja, olhar cada produto que ele pegar, ele olhar o que ele está comprando, porque a maioria de nós não tem a menor ideia do que está levando para casa, né? Exatamente. Aí eu citei também aqui o exemplo que eu achei muito positivo, depois que houve a obrigatoriedade de se colocar aquele aviso, né? Gordura, grande teor de gordura, grande teor de sódio. Eu acho Sim. que isso aí ajudou muito a separar o joio do trigo. Exatamente. Ali a gente já pode ver marcas logo no início do produto, logo na frente do produto, falando sobre a adição de gorduras saturadas, a adição de açúcar e de sódio. Então, além do açúcar natural já presente no alimento, ainda há adição de mais açúcar, de mais gordura. E para quê? Justamente para aumentar o tempo de prateleira, o tempo de vida útil daquele produto. O açúcar, a gordura, elas são conservantes. E através dessa conservação, você consegue que aquele produto ele tenha uma rentabilidade melhor, passe muito mais tempo ali na prateleira do supermercado. E aí vem um alerta, porque quando há adição dessa gordura saturada, desse açúcar, com certeza você vai estar empobrecendo a sua dieta, de maneira a até desenvolver obesidade, sobrepeso futuramente. E esses alimentos, eles são tão enraizados na nossa cultura que já estão transformando a alimentação de crianças, de adolescentes, até lá o pessoal mais idoso. Toda a sociedade está corrompida pelo uso desse tipo de alimento, sendo que o correto é o descascar mais e o desembalar menos, ou seja, utilizar cada vez menos esses produtos industrializados, ultraprocessados, que fazem tão mal à saúde. E como identificar um produto que é altamente industrializado? Novamente, você vai consultar o rótulo desse produto e você vai verificar se há somente ingredientes do seu convívio que você conhece, o leite, açúcar, coisas simples. É um produto que é menos industrializado. Já aqueles produtos que possuem edulcorantes, emulsificantes e outros produtos químicos com nomes esdrúxulos, é bom serem evitados, que são nada mais do que produtos químicos ali adicionados ao alimento. E assim, quanto mais sódio, menos você deve consumir, né? Exatamente. A gente tem aí uma série de problemas, como por exemplo a síndrome metabólica associada à obesidade e ao alto consumo desses produtos industrializados. E aí vem hipertensão, diabetes, dislipidemias e até cânceres surgidos por conta desse tipo de hábito não saudável. Ivânia, eu acho até positiva a legislação brasileira. Por exemplo, há muito tempo os alimentos que têm glúten precisam informar isso. Eu acho que a gente tem uma legislação, eu não conheço, não acompanho de outros países, mas eu acho que nós temos uma legislação muito, muito boa nesse sentido de orientar. O que falta mesmo é informação, educação. Talvez isso precisasse ser levado para as escolas. Acho que algumas medidas como essa que o governo federal adotou agora, de menos ultraprocessados e estabelecer um limite na merenda escolar, muitas cidades hoje, inclusive Teresina, também vetam alguns tipos de produtos na merenda, nas cantinas das escolas. Isso tudo, eu acho que a gente está evoluindo muito enquanto sociedade. Posso até estar tendo uma avaliação utópica, mas creio que estamos evoluindo enquanto sociedade para que a gente possa se alimentar melhor, né? E aí, só para finalizar o que eu estou dizendo, tem uma coisa que me chama muito a atenção. Há muitos anos eu vi numa feira na Inglaterra algo que me chamou muita atenção, que era o seguinte: você comprava um produto, comprava lá na prateleira, geralmente naquela parte de frios, e lá tinha um rastreador e toda a informação de onde vinha aquele produto. Aí eu acho que a gente poderia evoluir também mais nisso, para que o consumidor possa saber onde aquilo foi produzido, qual o caminho que aquele alimento tomou até chegar até nós, né? Com Porque certeza. isso também faz a diferença.
Com certeza, mas a gente já tem alimentos que são, inclusive, bases da economia do Brasil, como, por exemplo, as carnes, né? A gente é um grande exportador, o Brasil é uma nação que tem uma exportação muito grande de carne bovina, de carne suína, de frango, e o nosso principal comprador é a China. Mas por quê? Porque a gente tem realmente essa legislação que você falou, uma legislação forte, que por vezes exige, no caso da carne, essa questão de onde veio esse produto, qual foi o local, qual foi o abatedouro, todo esse caminho por meio do CIF, né? E do registro desses animais. Então é um produto que é considerado de boa qualidade e que outros países compram, não só a China, mas os Estados Unidos também fazem parte dos nossos compradores internacionais. E os mercados são muito rigorosos quanto a isso, né? Exatamente. Entrar com alimento no mercado internacional é um desafio muito grande para o produtor, é muito difícil. Exatamente. E aí a gente tem esses parâmetros para esses produtos que estão mais nos holofotes, né? Que estão nos holofotes da exportação. Mas eu acredito que sim, que a legislação possa evoluir até chegar em todos os produtos, desde lá aquele produto feito de maneira familiar, da agroecologia, até chegar às grandes fazendas que destinam os produtos à exportação, e não somente esses, os finais que eu falei, né? Uhum. E é importante também que o consumidor esteja atento. Claro que a gente tem a legislação sempre melhorando, você falou da nova rotulagem dos alimentos, e isso facilitou bastante a escolha, mas é preciso que nos informemos mais, que busquemos informações adequadas para escolher os nossos alimentos. E, de novo, preferir aqueles alimentos mais naturais possíveis, as frutas, as verduras, as carnes, conhecer de onde vêm esses alimentos, ou fazer o consumo daqueles alimentos que eu tenho no meu quintal, que eu sei que não foi utilizado nenhum tipo de produto químico para ser produzido. A gente tem tanta variedade de produtos que são ricos em nutrientes, a acerola, que é rica em vitamina C, a gente tem o pequi, o bacuri, a siriguela, são tantas frutas, o caju, tanta variedade no nosso estado, na nossa região, que nós podemos aproveitar e se beneficiar desses nutrientes. Não apenas os produtos industrializados podem compor a nossa alimentação, mas os produtos naturais devem ser de maior quantidade nessa alimentação para que ela seja saudável. Aliás, isso é uma coisa boa, isso é muito bom. Há toda uma tendência, né? As novas gerações são muito mais, têm uma alimentação muito mais restritiva e são muito mais cuidadosos na escolha daquilo que eles comem, o que é de fato algo muito positivo. E nós temos aqui no Piauí, você mencionou bem, a gente tem uma riqueza imensa, que são os produtos naturais. Então, se você vai, por exemplo, no interior, como é a alimentação do interior, pelo menos como era, as pessoas matavam a galinha e comiam. Então, qual é o caminho que essa galinha faz? Não passava por nada, por abatedouro, por nada. Era ali mesmo no quintal. Então, gente, não há nada mais saudável do que isso, né? É quase o ideal de alimentação, né? Exatamente. E aí a gente volta de novo para essa valorização da nossa cultura, das nossas raízes, dessas pessoas que ainda moram nessas cidades, que tem o interior, que conseguem produzir, onde você conhece o produtor, a maneira que ele faz aquele alimento, a maneira do abate, e isso faz com que você tenha muito mais segurança na hora de escolher o seu alimento. Principalmente se você quer seguir uma vida mais saudável, né? E é o nosso objetivo, né? Exato. Obrigada. A gente conversou aqui com a Ivânia Tawani, nutricionista, sobre esses alimentos e a necessidade de a gente dar uma conferida no rótulo, levar um pouquinho mais de tempo no supermercado, não custa nada. Quanto mais tempo a gente passar por lá, melhor a gente está cuidando da nossa saúde e ter muito cuidado com alguns produtos. Eu acabei esquecendo aqui de mencionar alguns produtos. Você tem, além da manteiga que a gente mostrou, o ketchup também costuma ser muito modificado. Então, isso, às vezes, a diferença muito é o preço, né? Se vê barato demais, Exato. não adianta.
Não é. Observe que tem o sabor ketchup bem grande no rótulo, mas o ketchup sabor o maior, ketchup né? é outra coisa. Aliás, a palavra sabor já é um medo, né? Quando tem sabor, eu acho que afuja. Já é uma coisa assim que é artificial. Os sucos saborizados, e aí eu acho um risco, porque as crianças utilizam muito, né? Exatamente. E além do suco saborizado, a gente tem também o néctar. O néctar, ele corresponde ao suco diluído com um pouco de água e açúcar. Então, ele corresponde aí a 20% de suco, 30% de suco. Então, procurar um suco 100% natural ou produzir o seu suco, né, no liquidificador, que é a melhor opção que a gente tem. E não guardar, porque a vitamina C é uma vitamina altamente volátil, altamente fácil de ser perdida. Então, qual é o melhor suco para você consumir? Aquele feito na hora, consumido de maneira imediata. E fruta não falta no Piauí. Fruta não falta. E, por fim, a cereja, que é vendida de uma forma enganosa. Como que consegue enganar cereja? Chuchu. Como assim, chuchu? Chuchu? Chuchu tem alguns tipos de algumas marcas de cereja que não são cereja, são chuchu em calda. Meu Deus, que horror. E como que eles fazem fazer a bolinha, né? Exato, tem aqueles boleadores, aí colocam no formato, e o chuchu, ele é um legume altamente aplicável porque ele tem um sabor neutro. Então ele pode vira ser o que você quiser, né? Você pode aplicá-lo em bolos, você pode aplicá-lo em caldas, inclusive preparações low carb, você pode fazer à base de chuchu para pessoas com diabetes, enfim. Não, eu super compraria se soubesse que era chuchu, mas eu imagino que a maioria das pessoas realmente não comprasse. Mas aí, porque cereja é muito caro, né? Exato. A cereja mesmo é muito caro. Não é uma fruta nossa aqui no Brasil, não é tradicional pra gente aqui. Então é mais difícil, né? Essas frutas vermelhas, com exceção acho que da acerola e o morango, que popularizou muito. Sim, sim. Então eles são mais difíceis, né? Eu acho que das frutas vermelhas, só a goiaba. A goiaba é uma fruta muito legal em quantidade de proteína. É a fruta mais proteica que a gente tem. Então, realmente eu não recomendo muito o uso dessas frutas que são de fora, né? Por exemplo, a gente tem os mirtilos, a cereja, porque são produtos que não são da nossa origem. Se vocês souberem como é o contrário, né? Lá na Europa, a manga é vendida de unidade. O caju é vendido de unidade. Então, às vezes, a gente não valoriza a nossa própria cultura, aquilo que tem ali à mão. E estamos perdendo muitos nutrientes, né? Vitamina C, essas frutas cítricas, acerola, cajá, umbu cajá, tantas outras frutas que não são parte da alimentação convencional e que estão aí à disposição, que poderia ser muito bem utilizados como insumos, e não são, por conta dessa convencionalidade da dieta. Estima-se que apenas 8 tipos de frutas são utilizadas mundialmente, e sendo que a gente tem uma variedade enorme de frutas, né? Como eu falei, o umbucajá, o buriti, o bacuri, o piqui. O piqui é uma excelente fonte de gordura boa. Quem tem o piqui na sua dieta, com certeza vai ter uma dieta com obtenção dessa gordura vegetal boa, que às vezes a gente encontra no abacate, no coco, mas o piqui também tem essa gordura boa. Aí nós vamos brigar. O buriti. Aí nós vamos brigar. Tô brincando, eu não duvido, não questiono o valor nutricional do piqui, mas realmente em termos de gosto é intragável, não tem como substituir mesmo pelo abacate e pelo coco. O piqui, ele é meio polêmico, né? Há quem ame o odeio, né? Quem o odeia. É verdade, eu sou da turma do odeio. Obrigada pela presença aqui, pelos esclarecimentos.